ao podcast Direito em Contexto. Eu sou a Letícia. E eu sou a Áurea. Esse podcast é um trabalho do curso de Direito, da disciplina Fundamentos Antropológicos e Sociológicos, com o professor Cristiano Lima, da Faculdade Martha Falcão White. Gente, hoje eu vou responder perguntas da Letícia sobre Direito, Sociologia, Antropologia e como todos eles se relacionam. Para começar, como o direito se relaciona com a sociologia e a antropologia? Olha, Letícia, eu acho interessante a gente pensar nisso porque, assim, o direito, ele é o que regula a sociedade. E a sociedade é formada por humanos. Então, se a sociologia estuda a sociedade como conjunto e a antropologia estuda a cultura e a relação dos homens, então é óbvio que o direito sempre vai estar atrelado a elas mesmas. Certo. Então, a lei nem sempre é aplicada de forma rígida? Não, porque assim, o direito, ele segue normas jurídicas. Porém, a gente tem que entender que ele não está num mundo plano e nem numa sociedade completamente regrada, porque existem diferentes interpretações de coisas que as pessoas vão ver de outros jeitos. Pode me dar um exemplo concreto disso? No nosso país, aqui no Brasil, a gente tem várias situações. Então, um exemplo que inclusive nós vamos ensinar foi no caso do chá de Sandaime, que também é chamado de ayahuasca. Então, para a regra jurídica, ela é uma droga ilícita. Porém, analisando sociologicamente e antropologicamente, ele pode ser interpretado como ritual. Mas essa substância não poderia ser proibida? Sim, é como eu disse, é a questão jurídica. Só que a gente tem que entender, como eu falei, que não há como um órgão ou uma instituição seguir sem pensar no que ela está fazendo. Então, se eu sou um órgão público e eu estou aqui para regular a sociedade, eu tenho que pensar na sociedade e nas coisas que ela enfim. Então, o que acontece nesse caso? O Estado tem que flexibilizar suas normas, respeitando a questão religiosa e cultural das tribos e etnias que faziam uso desse ritual ayahuasca. Você pode citar outro exemplo também pra gente? Olha, em 2011 aconteceu um caso onde o Supremo Tribunal Federal teve que aceitar o casamento e a união estável entre pessoas do mesmo sexo, coisa que era proibida anteriormente. O que a lei previa antes, então? Ela falava que só poderia existir a união estável ou casamento jurídico. Puxa, enfim, eu vou cortar. Você pode citar outro exemplo pra gente? Sim, olha, em 2011 aconteceu um caso onde o Supremo Tribunal Federal teve que mudar a questão da união estável, porque a partir de 2011 foi aceita a união estável entre pessoas do mesmo sexo. E a lei já previa isso? Não. Anteriormente, a 2011, era apenas casamento entre homens e mulheres, coisa que elas tiveram que mudar por conta de algumas mudanças sociais. E qual foi o resultado disso pra gente? Eu acredito que qualquer mudança sociológica que seja voltada para a sociedade, ela sempre vai trazer benefícios se for pensada para ela mesma. Então, nessa questão, houve uma mudança muito grande, uma mutação constitucional realmente, e que garantiu mais igualdade e que acabou que novas formas de família foram aceitas, trazendo mais felicidade e aceitação. E existe algum exemplo ou situação envolvendo a cultura de forma mais direta? É legal tu perguntar isso porque a gente está falando de antropologia. E antropologia, como eu falei anteriormente, é o estudo sobre a cultura do homem. Então, a gente pode citar a mudança que ocorreu, analisada pelo Supremo Tribunal Federal, em relação às terras indígenas. O que muda nesses casos? A questão é que... pausa aí. E o que muda nesses casos? Na visão econômica, a terra, e na visão jurídica também, a terra é uma propriedade privada. Só que estudos antropológicos e sociológicos também acreditam que as terras indígenas, para essas etnias, têm um valor muito acima do que uma simples ata jurídica. Então ela tem valor cultural, valor espiritual e até mesmo coletivo. Eu quero chutar aqui. Dessa maneira, a lei não é aplicada de forma comum, então? Não. Apesar de a gente ter os códigos penais, a Constituição, e até agora que a gente vai estudar sobre o vadimécum, a lei ela nem sempre vai seguir aquelas normas ditas em um livrão. Na verdade, ela pode mudar, e isso vai depender de tribunais, vai depender de juízes e até mesmo advogados, com essa questão se analisando juridicamente, mas também antropologicamente e socialmente. Qual é
importância dessa relação entre direito, sociologia e antropologia? Eu acredito que é nesse momento da gente analisando esses casos típicos que a gente percebe que o direito é amplo. Assim. Na nossa faculdade, a gente estuda, e no decorrer do curso, a gente está no primeiro período, mas no decorrer do curso, eu tenho certeza que a gente vai estudar livros e mais livros, com normas e regras e coisas do tipo. Só que a gente tem que, nesse momento, entender logo no início que o direito não é só isso. Então, vão vir coisas sociais, coisas antropológicas e coisas que vão além da nossa cultura, além dos nossos direitos. Não, tá errado. Qual é a importância dessa relação entre direito, sociologia e antropologia? Olha, Letícia, eu acho interessante, porque assim, a gente está no primeiro período. Então, ao decorrer do nosso curso, da nossa graduação, 5 anos, a gente vai estudar um monte de livros, um monte de normas, um monte de regras. Só que é muito importante o fato que agora no início, no primeiro período, a gente já está vendo como essas normas que a gente vai estudar no decorrer, elas podem se mudar. E isso é muito importante para a nossa criação profissional, porque a gente, lá no futuro, a gente vai perceber que todas essas questões sociais, todo o nosso entorno, o nosso ambiente, o fato social, eles vão influenciar sim, até mesmo nas questões jurídicas. Então, a gente pode dizer que o direito é dinâmico, certo? Sim, porque apesar dessas regras muito bem estabelecidas, elas não estão à toa, elas estão aqui para regular a nossa sociedade. Então, se a sociedade é feita de diferentes culturas, feita de diferentes etnias, religiões e costumes, ela tem que se adequar a essas diferenças, etnias, diferenças culturais e coisas do tipo. Bom, gente, esse foi o nosso podcast sobre direito, sociologia e antropologia. Nós vimos como os fatores sociais e culturais influenciam a aplicação das normas jurídicas. E, Áurea, você tem alguma coisa para falar? Algumas. Gente, a gente citou aqui algumas questões e fatos que ocorreram realmente no Brasil e até mesmo no exterior, mas é muito importante que a gente veja além dessas questões. Então, o direito ele não vai se voltar apenas a questões de etnias, povos originários, que foi o que a gente muito debateu aqui, mas sim em todos os contextos que você pensar. Não há um caso, não há um processo sem que haja uma pessoa por trás dele. Então, o advogado, as partes, todas elas têm o seu ponto de vista e têm suas questões pessoais e suas culturas. Eu moro na mesma cidade que a Letícia, mas eu não tenho os mesmos costumes do que ela, porque nós somos pessoas diferentes. Então, o direito vai além de muitas regras e muitas coisas do tipo. E é muito importante que a gente siga juridicamente corretos, não vamos infringir leis, mas que a gente também consiga ver o nosso redor, o que está à nossa volta. Se eles são pessoas diferentes, se não são pessoas diferentes, a gente tem que respeitar. E é nesse trabalho que a gente vai entender isso. Porque se até mesmo grandes juízes e grandes instituições públicas respeitam essas questões, respeitam movimentos sociais, movimentos antropológicos, porque nós mesmos não vamos respeitar. É isso. Então, obrigada por assistir e até a próxima.